A paz do Senhor Jesus, a todos os jovens que me ouvem neste momento. É um mês maravilhoso de oração. E a pedido do jovem Igor, né, eu venho trazer para vocês a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é maravilhosa. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45, traz-nos uma palavra muito maravilhosa, uma situação que aconteceu logo depois da multiplicação dos peixes e pães. Logo depois de Senhor realizar um grande milagre de alimentar muitas pessoas, milhares de pessoas, o Senhor, ele orienta, obriga, insiste com os discípulos para subirem para o barco e passarem adiante para o outro lado do mar, a uma cidade chamada Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E os discípulos obedeceram. Os discípulos obedeceram. E tendo-os despedido, Jesus despediu toda a multidão e foi para o monte orar. Ele foi para o monte falar com o seu Pai. Jesus poderia muito bem não fazê-lo, mas ele sempre dá o exemplo para nós, e a liderança pelo exemplo. Ele já não era o próprio Deus, mas ele sentia a necessidade de falar com o Pai. E nesse mês de oração de maio, vocês estão com essa oportunidade de estar mais próximos do Pai. Mas sobreveio a tarde e estava o barco no meio do mar, os discípulos lá, e Jesus, segundo nos diz as Escrituras aqui no versículo 47 de Marcos, capítulo 6, diz assim: E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra, Jesus. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento era contrário, de repente um vento vem, e perto da quarta vigília da noite, já pelas madrugadas mesmo, aproximou-se deles. Jesus, que estava em terra orando, no monte, olhando, observando tudo que estava acontecendo, ele não ficou apático, ele não desconsiderou o que os discípulos estavam passando. Mas mais à frente a gente vai ver que eles estavam querendo dar uma experiência mais forte para eles. Ele vai andando sobre o mar, andando sobre as ondas do mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, eles pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Já estavam apavorados com a tempestade. E aí mais uma situação vem para eles. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com os discípulos. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Olha, se parasse aqui essa parte, ok, maravilha, Deus quis dar uma experiência para eles, ponto final. Não, não foi só aí, não. Porque o versículo 52 expõe claramente o que estava no coração daqueles discípulos. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então, jovens, percebe que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos mesmo. Tá? Jesus Cristo realizou a multiplicação, eles não creram, por mais que vissem todos se alimentarem. A incredulidade entrou nos seus corações. E Jesus então obrigou-os a entrar no barco, entende? Muitas das vezes acontecem situações na vida da gente
que o Senhor permite que a gente fique um pouco afastado dele, para a gente ter a nossa convicção própria. Eu creio muito nisso, mas o Senhor está monitorando a gente. Ele está no monte, ele está observando, ele está com a visão muito mais ampla daquilo que a gente às vezes não enxerga com o nosso, às vezes um palmo à nossa frente. Mas Jesus enxerga, mas o Senhor enxerga. E ele permitiu aquelas ondas estarem revolucionando exatamente para nos trazer algo que a gente, para nos dar um balanço, sabe? Aquele balanço, aquele tranco que às vezes a gente precisa para acordar. E em meio, às vezes, a essa situação difícil, às vezes a gente não acorda ainda pensa que há um fantasma. Ou seja, que não estamos acreditando naquilo que nós estamos vendo, que é o socorro de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes é a falta de oração, é a falta da intimidade nossa com Deus faz esse distanciamento ocorrer. Mas uma coisa é importante, eles obedeceram, eles foram para o barco. O Senhor obrigou a eles, eles obedeceram. Eles ganharam ponto com Jesus nisso daí. Às vezes sem entenderem, mas obedeceram. Muitas das vezes a gente não entende, muitas das vezes a gente não compreende situações que acontecem na vida da gente. Mas o importante é a gente obedecer à voz, ao comando de Deus. E podem vir as tribulações, as dificuldades que às vezes nos sobrevêm, e é a prova, e é a esperança que nós temos que daqui a pouco o Senhor se mostra para nós de forma extraordinária, para mostrar para nós como nós devemos crer nele, que ele existe, que está perto de nós, quanto menos a gente imagina. Ele está pertinho de nós. Ele está para nos abençoar. Ele está para deixar a gente até constrangidos por deixar a incredulidade tomar conta dos nossos corações. Muitas das vezes acontece isso com a gente. E me faz a memória aquele hino que o Senhor deu ao pastor Márcio de Barros Fuli, Quando venho te adorar, quando venho interceder, sua presença suplicar. Enfim, é um desejo que nós temos sempre de querer, há uma necessidade de nós suplicarmos a Deus, de nós adorarmos ao Senhor, de nós estarmos procurando cada vez mais a intimidade com Ele para que não aconteça o que aconteceu na vida dos discípulos. Eles viram a multiplicação, mas não viram. Viram, mas a visão da incredulidade foi maior, cegando-os, ao ponto de Jesus ter que fazer uma tempestade acontecer, um balanço para que eles pudessem enxergar. Eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava, aí já está no passado, estava endurecido e agora não está mais. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram, dizem as Escrituras Sagradas, e saindo eles do barco, logo o reconheceram que era ele, o Jesus maravilhoso, que fez a multiplicação dos pães, o Jesus maravilhoso que andou sobre as águas do mar, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazerem leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidades, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. Poxa, maravilha! Essa diminuição, ou essa eliminação da incredulidade rendeu muitas curas,
Muitos enfermos foram curados do outro lado da margem daquele mar. Entende? Deus quer que a gente acorde, jovens. Deus quer que a gente tenha, Deus não quer que a gente corra esse risco. A incredulidade, ela cega a gente. Tomemos cuidado com a incredulidade. E para isso nós devemos estar cada vez mais perto de Deus, obedecendo a sua voz. Às vezes a gente não entende certas situações, isso é comum. Aconteceram com os discípulos. Mas o cantinho, a oração, ela é eficaz nesse momento. É o momento de obedecermos à voz de Deus, mesmo às vezes não entendendo, mesmo às vezes estando com certas incredulidades nos nossos corações, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso para se manifestar e mostrar para nós que Ele conta conosco, que Ele ainda insiste em nos usar, em nos utilizar na sua obra como peças. E que assim seja na minha e na tua vida, que nós possamos dar oportunidades para que o Senhor Deus possa se manifestar em nós e possa fazer em nós morada constante, que Ele possa ter sentido e que possa ter sentido as nossas vidas perto de Deus e nunca afastados dele, nunca deixando que a incredulidade venha cegar as nossas mentes, os nossos corações, mas sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe a toda esta mocidade, em nome de Jesus.